no Allianz Parque, Arthur de volta, o Veiga fora e o Palmeiras buscando mais uma vitória frente ao seu torcedor. Quem que vocês acham que vai jogar no lugar do Rafael Veiga? Porque essa é a principal dúvida. Se fosse o Dudu que estava fora, eu diria para você que seria o Breno Lopes. Meu Deus. O Tabata jogaria no lugar do Arthur. Aliás, Soler, você pode dar a definição do Tabata, por favor? Maravilhosa, como sempre. Ele é quase completo, né? Ele quase acerta muitos passes, quase chuta bem, quase inverte bola, quase marca, quase dribla, quase é meia, quase é ponta, quase. É quase, muito bem. Quem que joga no lugar do Rafael Veiga? Pode ser o Tabata, pode ser John, pode ser Luiz Guilherme, pode ser Flaco Lopes, pode ser Richard Rios, porque essa é uma posição, né, Soler, que eu não sei o que o Abel tem na cabeça. É uma das poucas posições que a gente não sabe quem joga quando tá fora o titular, né? Ele já colocou o Flaco, né, para fazer aquela dobradinha dele ser aquele jogador muito parecido com o que ele fazia na época do Lanús, né, jogando atrás do centroavante, jogando atrás de um centroavante muito mais baixo que ele, para o centroavante puxar a marcação e ele entrar na área com a possibilidade de chegar cara a cara para fazer o cabeceio, e é um cara que tem um passe até que interessante, então o Abel já testou isso, já testou o próprio John, já entrou com a trinca, né, ali com o Richard Rios e o próprio Gabriel Menino juntos, então tem algumas alternativas, mas eu queria ver de novo esse teste com o Flaco Lopes por trás do Rony, com o Dudu e o Arthur jogando abertos pelo lado, só que para esse jogo também contra a equipe do Coritiba, eu tiraria Mike e Gustavo Gomes do time titular, pelos cartões. Naves e Garcia. Eu achei que eles fossem tomar cartão contra o Atlético para serem preservados nesse jogo. Não tomaram, né? Não tomaram. Então eu tiraria esses dois para chegar limpinho para o clássico contra o São Paulo fora de casa e não correr risco, né? Porque são as únicas duas posições hoje do time do Palmeiras que não tem nenhum reserva mais tarimbado, né? Não tem um reserva que dá mais respaldo para o time titular. Então, se fosse o Abel, eu sacaria o Mike e também o Gustavo Gomes do time titular, e aí colocaria o Flaco na vaga do próprio Rafael Veiga, que já está suspenso. Na sequência é São Paulo, depois do Coritiba? Isso. É Libertadores e São Paulo. É domingo que vem, né? Dia 11. Domingo, dia 11, 4 da tarde. Interessante. Eu não tinha pensado nisso, viu, Soler? Não tinha pensado nessa possibilidade. Então, e aí, nesse caso, iríamos de Garcia e Naves, correto? Eu iria de Everton, Garcia, Luan, Naves, Piquerez, Zé Menino e Flaco, Arthur, Dudu e Rony. Eu iria assim. O menino também está pendurado, mas o menino, você tem algumas alternativas, jogadores mais rodados, né, no time profissional do Palmeiras. Então, daria para colocar um Richard Rios, por exemplo, no clássico. O Garcia não dá para você pensar em Garcia no choque rei, né, meu? Aí não, né? Então faz todo sentido. O Naves eu já confio um pouco mais, mas mesmo assim o Gustavo Gomes não pode ficar fora do clássico. Não pode ficar fora, descansa o capitão nesse domingo, então faria a mesma coisa. Clássico contra o São Paulo, o Gomes guarda o dele, né? Guarda o dele, exato. Então normalmente ele protege lá atrás, lá na frente ele garante... ele tem, se não me engano, 2 assistências em clássicos contra o São Paulo para 2 gols do Murilo. Então lá na frente contra o São Paulo, normalmente ele resolve também a parada. E lá atrás eu lembro de dois gols dele no Morumbi. O gol que ele fez em 2018 e o gol que ele fez ano passado, na virada do Palmeiras, lá no finalzinho contra o São Paulo. E você, dá assistência pro gol do Murilo nesse jogo também. E dá assistência pro gol do Murilo, é verdade. Isso. E você, Zé? Eu fiquei interessado nessa aí, na hora que o Soler falou o menino pendurado, né, brother? Aí ele deixou a gente daquele jeito. Bom, cara, eu iria de Jailson, colocaria o Jailson nesse jogo contra o Coritiba, colocaria ele de zagueiro ao lado do Luan, tentaria ver como Mas o que é promessa? Não é, cara, ver como que ele voltou, dar um pouco de confiança pro jogador, né, já que o Coritiba é um time que vai jogar totalmente atrás e não vai forçar muito a barra contra o Palmeiras, então eu tentaria o Jailson de zagueiro ao lado do Luan, concordo com o Soler,
Acho que o Gustavo Gomes, de repente, corre um risco de tomar um amarelo. Do jeito que estão as coisas, né, Soler? O árbitro olha na caderneta e fala, opa, peraí, o Gomes está pendurado, então deixa eu dar um amarelinho aqui. Então eu daria amarelo pro Gomes, por quê? Porque você está de máscara. Fala, pô, mas eu tô com o rosto quebrado. Você é mascarado, você é mascarado, seu arrombado. Você entendeu? É tipo assim. Então eu iria de Marcelo Lomba, deixaria o Everton de fora, colocaria o Lomba nesse jogo. Acho que dá para colocar, descansaria um pouco o goleiro do Palmeiras. Colocaria assim o Garcia, com Jailson, Luan e Piquerez. Deixaria um time um pouco mais tranquilo assim. No meio-campo, eu iria de Fabinho, colocaria Fabinho e Zé Rafael. No meio-campo, Flaco Lopes, como camisa número 10. Na ponta esquerda, Dudu, que tem que iniciar para garantir logo os 2-0 no primeiro jogo. Endrick, deixaria o Rony no primeiro tempo de fora, deixaria o Endrick como centroavante também, né? Com todo respeito ao Coritiba, claro. E na ponta direita, a volta do Arthur, né? O Arthur tem que jogar, o Arthur que não jogou, precisa de continuar na pegada. Então, os caras vão me xingar aí, mas eu daria uma oportunidade para o Fabinho no meio campo. Acho que é um jogo que dá para descansar um pouco os jogadores. É um jogo para você não se estressar tanto. E de repente chegaria no Jailson, trocaria uma ideia com ele, falaria... Pô, você não quer se estressar, mas quer botar o Jailson, né? Isso eu não estou entendendo vocês, né? Você tá se contradizendo. Não, para dar oportunidade. Tô falando que você é professor Pardal, hein, Zé? Você pardalzou agora, hein, professor? Não, mas é para ver como que o atleta tá voltando, de repente ele na zaga, ali pode jogar melhor, entendeu? Chama ele para jogar de sábado lá. Chama ele para jogar de sábado de manhã lá, pô. Eu chamei, mas os caras do grupo aqui falaram não, melhor não levar.